Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre a mulher, o feminismo e a palavra de Deus? Eu estava conversando com uma irmã no WhatsApp e aí a gente estava trocando uns áudios e ela comentou algo sobre o que ela pensa da mulher e dos vídeos que ela tem assistido no canal, e ela fez um comentário muito bacana e que eu acabei me lembrando da primeira série que eu fiz sobre a mulher. E eu falei algumas coisas que ela falou. E nessa última série que eu estou falando de Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, e no qual eu parei muitas vezes para abordar o tema da mulher, falei do episcopado, dos diáconos, da liderança, aquelas coisas lindas que vocês têm escutado, mas conscientizei bem melhor a questão da mulher. Só que eu não falei essa parte que essa irmã falou para mim e que ela fez eu me lembrar do assunto, que é uma parte consciente, assim, que você observa no mundo e que vale lembrar. Então, o que aconteceu? Na primeira série, eu falei mais só sobre a mulher. Então, sim, muitas mulheres entenderam, eu gostei do que eu falei, porque eu toquei na parte da consciência. Aliás, eu fiquei meia hora falando até chegar nos textos. Uma parte negativa, deveria ir para os textos primeiro. Eu fiquei falando dos textos, sabe? E aí quando você não lê, parece que você está interpretando algo ou inventando algo, né? Principalmente quem não está acostumado, familiarizado com os textos bíblicos. Aí eu fiquei mais na parte consciente e demorei mais ou menos meia hora para chegar nos textos e fiquei falando só da parte da mulher. Como eu não falei do episcopado, dos erros dos pastores e dos homens, ficou um certo desequilíbrio. Agora, dessa vez, eu já entrei na parte doutrinária, falei sobre episcopado, bispo, presbitério, dos diáconos, e ainda falei com mais propriedade como a mulher ajuda nessa questão. É claro, você vai falando, o tempo vai passando, e aí você vai meditando e o seu entendimento vai ficando melhor, a sua percepção dos fatos. Então aqui eu vou fazer um ajuste sobre esses dois pontos. Os textos eu não vou citar porque vocês devem estar acompanhando a playlist, né? Já falei sobre 1 Coríntios 14, sobre 1 Timóteo capítulo 2 e 3, onde Paulo aborda esses assuntos. Já falei sobre Tito, o que Paulo recomenda para as mulheres. E tem textos que a gente vai se lembrando, né? Que a gente vai citando. Nessa conversa que eu tive com essa irmã, o assunto, ela abordou um assunto mais consciente. Por exemplo, a gente percebe como o diabo trabalhou nesse mundo e como ele trabalha ainda. Em um certo ponto da história, o diabo ele focou muito no machismo. E o machismo que eu estou falando não é esse bíblico que as pessoas acusam os apóstolos de serem machistas ou o próprio Deus de ser machista. Irmãos, é uma corrente de contradição muito grande. É uma neblina, sabe? É algo assim complexo de você entender a mente dessas pessoas. E isso é por causa dos pastores, desses homens que querem agradar as mulheres, querem a igreja cheia, né? Uma mulher tem capacidade de trazer muitas outras mulheres e pessoas para a igreja. E quanto mais pessoas entrarem, aumenta o salário dele. Porque vamos falar a verdade, um homem que torce tanto as escrituras assim, só pode estar pensando em dinheiro. Não tem como estar pensando no povo de Deus. Não tem como. Isso não tem conversa. Depois que você expõe os textos ali, vê que não é ensinado as duas casas de Israel, as 7 festas, arrebatamento tudo errado, transforma dízimo em dinheiro e faz toda aquela lambança e o povo não conhece nada de escritura ou quase nada. Aquele pastor não está preocupado com as ovelhas, com o rebanho, está preocupado com o salário dele, em falar sempre o que o povo quer ouvir. Então, veja bem, aí a gente estava falando como o diabo trabalhou com o machismo no mundo. Você pode ver em alguns filmes realmente que tem o machismo. Os homens tratavam as mulheres como se fosse um objeto e ainda trata. Tem homens machistas ainda no Brasil, espalhados pelo mundo, mas tem países que são extremamente machistas. E é uma coisa diabólica, por exemplo, o islamismo. Aquilo ali, irmãos, aquilo ali é o que o profeta falou. Aquele reino, aquele chifre pequeno, a característica de onde vem esse anticristo, ele não terá amor pelas mulheres.
é isso. É desrespeitar a mulher no último. Nenhuma mulher quer dividir o seu marido com várias mulheres. Nenhuma mulher quer ser tratada daquela maneira. Se abandonar a fé, leva bordoada na cabeça, é açoitada, corta nariz, corta a orelha. O homem pode trair a mulher e a mulher, se trair o homem, é morta. Está tratando a mulher como um lixo. Esse é o machismo mais extremista do mundo. Mas tem outros tipos de machismo espalhados pelo mundo. E aí o diabo, ele focou muito nessa parte. Tanto é que alguns filmes retratam histórias. Olha só que astúcia, hein? Livros foram escritos, coisas foram documentadas. Então o diabo agora, ele retrata a história do machismo e coloca em livros de história, e até em fatos reais. São livros que foram escritos baseados em fatos reais, e tem pessoas que são apaixonadas pela leitura, mas esses livros agora, com esse mundo tecnológico, né, onde em todos os minutos do mundo tem pessoas fazendo filmes, seriados, novelas, agora eles pegam o livro e colocam em filmes. E aí sempre vai ter uma mulher lutando pelo direito dela. Só que aí agora o diabo começa a envergar a vara para o outro lado. É aquele desequilíbrio. Agora ele vai tentar justificar o feminismo. Assim não vai ser exposto como feminismo. Mas quando você olha pela perspectiva da Bíblia, você vê o feminismo nos livros, nos seriados. Assim como ele está tentando justificar o pensamento, incutir isso na mente das pessoas, o homossexualismo, sabe? Em cada seriado, em cada projeto que você vê, cada filme, principalmente seriados, você vai ver que sempre tem um capítulo direcionado a justificar ali o homossexualismo. Ou a mulher com mulher, o homem com homem, isso é normal agora, é normal. Mas o diabo precisou, irmãos, trabalhar consistentemente para tentar normalizar isso no nosso meio. E vocês sabem agora a situação que ficou, né? Jesus já nos alertou disso, quando ele falou que quando estivesse perto dos dias da sua vinda, o mundo estaria semelhante a Sodoma e Gomorra. Aliás, as cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo fogo que caiu do céu para ficar como exemplo a todas as cidades que ele vai fazer igual. É o que Pedro falou, é o que Judas falou. Então, olha só, agora o diabo está tentando a todo custo justificar o feminismo. E mais, ele sabe que isso daí é maligno. Esse é o projeto dele. Então ele tenta levar isso para dentro das igrejas. E não é que ele só tenta, ele já levou. Você vê pastoras aí no Instagram? Sem brincadeira, tem uma pastora que aparece direto aí no Instagram. Sem brincadeira, irmãos, parece um demônio. Não estou falando de aparência, não. A mulher tem aparência bonita até, mas parece um demônio gritando no microfone. Isso daí influencia muitas outras pastoras, profetas, pregadoras que já estão erradas de estar ali na frente da igreja ensinando. Então, veja bem, o feminismo está aí. Só que não é só isso, a gente tem que pensar no ponto em que a irmã lá falou e me lembrou do que eu tinha falado naquela primeira série. Só que ela falou de maneira bem resumida, sabe? Foi bem didática mesmo. E eu acho interessante tentar ajustar isso para vocês num só pensamento, para vocês reconhecerem isso. Mulheres, grande vai ser o galardão das mulheres. Só que as mulheres têm que entender que até entre os homens Deus colocou limites. Não pensa que é acepção de pessoas. Você sabe aqueles vários argumentos que se levantam contra a verdade de Cristo? Você sabe, né? São vários argumentos contraditórios, porque eles não entenderam que eles caíram na cilada do diabo. Assim, eles caíram realmente na rede de Satanás. Eles, elas, e Deus, ele tem um povo que vigia, irmãos, que luta pela verdade e que tenta expor a verdade dele com justiça. E eu faço parte desse povo. Você pode fazer parte disso, porque quem luta por essa verdade, luta pelo reino de Cristo. E vocês vão ver que no final das contas, Deus sempre fez tudo por amor, por justiça, e sempre procurou o bem de todos.
Mas ele não pode impedir que o diabo faça o seu jogo, o seu planejamento. Porque senão, como os homens serão provados? Não é verdade? Então presta atenção nisso. As pessoas não perceberam, de fato, que o diabo ele trabalhou no machismo para depois justificar o feminismo. E vamos falar a verdade, tenta entender o que eu vou dizer. Os dois são diabólicos. Tanto o machismo como o feminismo, eles são diabólicos. Prejudica tanto o homem como a mulher. Mas, irmãos, se você for olhar com um olhar bíblico, você vai ver que o machismo é menos prejudicial. Não estou defendendo o machismo, não. Mas é muito mais feio você ver uma mulher feminista do que um homem machista. Porque o homem já carrega a imagem de homem. Ele já é cabeça. Ele já tem autoridade sobre a mulher e isso é mundialmente reconhecido. Eu sei que tem mulheres que às vezes se levantam como governadoras, presidentas, lembra da Dilma, né? Eu sei que tem isso, que tem mulheres capacitadas. Não é a questão da mulher ser burra. Quando Deus coloca o homem como cabeça da mulher, não é a questão de que a mulher ela não tem intelectualidade, ela não tem capacidade de fazer ou de realizar. Não é isso. Tanto é que para um diaconato ou um episcopado dar certo na Igreja de Cristo, precisa do auxílio da mulher. A mulher faz a família e a igreja funcionar. Se ela desenvolver o papel dela. Paulo fala disso quando ele usa o corpo, a cabeça e o corpo, quando ele fala dos membros do corpo. Então não é essa a questão. A questão é que Paulo explicou lá em 1 Timóteo capítulo 2, que a mulher, o diabo estudou os dois. E ele viu que a mulher é mais suscetível ao engano. A mulher é mais fácil de ser iludida. Porque Paulo falou que a mulher não deve ter autoridade sobre o marido e nem ensinar, porque ela deve estar em silêncio, como diz a lei, e explicou isso através do primeiro homem e da primeira mulher. Não foi à toa que o diabo foi iludir Eva primeiro e não Adão. Não foi à toa, porque o homem, ele caiu por causa da palavra da mulher dele. O homem, ele se ligou demais à mulher dele, porque deste ouvido à voz da sua mulher. Olha só, o diabo sabia que ele não conseguiria enganar Adão, mas ele enganaria Adão através de Eva. Ele viu o olhar dele para a mulher. A mulher é mais fácil de ser iludida. Não quer dizer que os homens não sejam enganados, não quer dizer que Satanás não engane homens. Olha aí, ele enganou os homens quando eles começaram a impor as mãos sobre as mulheres para elas serem pastoras. Ele já enganou os homens. Só que com a mulher, ele consegue fazer o engano prosperar ainda mais. E é por causa disso que a mulher perdeu a autoridade de ensino. Ela perdeu a autoridade da palavra. Porque ela tinha a autoridade da palavra lá no Éden antes do pecado. Mas Deus tirou dela e passou para o homem. E isso ficou sendo registrado para a gente em todas as gerações. Será que Deus é machista quando ele chamou Abraão e não Sara? Quando ele chamou Isaac e não Rebeca? Quando ele chamou Jacó e não Raquel? Será que ele foi machista quando ele chamou 12 homens, 12 tribos, homens, e só chamou uma mulher? Ainda ela nem é contada como tribo? Será que Deus é tão machista assim quando ele chega lá nos 12 apóstolos e escolhe 12 homens? Poxa, Jesus não poderia pelo menos pôr 3 mulheres ali no apostolado? Imagina se ele tivesse feito isso. Ele não poderia pelo menos colocar meio a meio? Veja, será que Deus é machista? Ou é Satanás que realmente conseguiu colocar o feminismo na cabeça desse povo? Aí as pessoas vão para o Antigo Testamento, eu estou aqui usando os argumentos incoerentes, né? Bíblicos e incoerentes das partes das pessoas, que não aceitam a sã doutrina. Aí eles falam assim, não, olha lá para Débora, olha para Ruth, e olha para, tem uma outra lá, que é em destaque, que eu esqueci o nome dela, acho que é Rubra. Olha para essas mulheres, elas lideraram o povo de Israel. Irmãos, tem um contexto para isso acontecer. Deus usa a lei e a lei da exceção. A lei da exceção nunca vai ultrapassar a lei geral. Eu já expliquei isso para vocês. Como não tinha homens naquela época e não tinha mesmo, Deus usou a mulher para envergonhar o povo. E mesmo assim essas mulheres eram santas. Elas entenderam
qual era o momento que elas estavam sendo usadas. Há um contexto para tudo isso. E veja bem, será que então, em toda essa história, Deus só encontrou 3 ou 4 mulheres? Ainda que você fosse pegar os cânticos das mulheres santas, fosse juntar tudo, olha para o tanto que Deus chamou, o chamado de homens. Parece que Deus é machista, né? Ou então você mesmo, se não concorda com a sã doutrina, as próprias mulheres se colocam abaixo dos homens com essas argumentações. Porque afinal de contas, em todas as gerações, em todos esses milênios, Deus encontrou muito mais homens querendo ser usados do que mulheres capacitadas. Você vê que quando elas tentam se defender por causa do feminismo contra a sã doutrina, elas, sem perceber, rebaixam a mulher abaixo do homem. Quando não é isso que Deus está mostrando o tempo todo. Não é importante compreender isso? Aí uns dizem, não, Jesus não faz acepção de pessoas. O véu foi rasgado. Agora ele usa quem ele quer, da maneira como ele quer, usando letras de músicas de grupos desviados. Letras descontextualizadas, até mesmo falas que vêm dos púlpitos caídos, para tentar contra-argumentar contra a sã doutrina. Aí essas mesmas pessoas vão e usam esses exemplos. Deus usou Débora, Deus usou Ruth, Deus usou essa daqui. Mas espera aí, ele não rasgou o véu? Se ele rasgou o véu, quer dizer então que ele não gostava de usar mulheres antes? Então antes ele fazia acepção, agora ele não faz mais. Olha só se tem coerência em argumentos como esses. Isso quando essas tolas, porque tem que ser tola para falar isso que eu vou falar para vocês, quando essas tolas e insensatas não chegam ao ponto de falar que Paulo era machista. Aí você pergunta, será que eu estou falando com uma cristã? Claro que eu não estou falando com uma cristã. Eu estou falando com uma mulher que já se entregou para o feminismo. Viva, está morta. Tem nome de que vive, mas está morta. Está morta, tem que ter vida outra vez. Não é? Não foi pecado para a morte, mas está morta. João fala, tem pecados que é para a morte, tem pecados que não são para a morte. Mas todo pecado causa a morte. Só que quando João fala que tem pecado que é para a morte, por esses não ore, é um pecado irreversível. E essas pessoas que contrariam a palavra de Deus estão mortas. Só que é reversível esse pecado. Tem como você tentar entrar na consciência da pessoa e ver se não está cauterizada. E isso, irmãos, é só quando você tem esse trabalho, entendeu? Deus ele vai falando, até chegar um tempo que ele deixa. Não quer ouvir, deixa. Igual ele fez com Balaão. Fala. Não obedece, então vai. Faz o que você vai fazer. Depois uma espada entra nas entranhas e fere Balaão no meio do povo. Um homem que era profeta de Deus, hein? Tinha visões milenares do milênio. Então, esse mundo todo foi projetado de uma maneira aonde a gente é facilmente seduzido. Nós estamos encurralados. O que eu quero dizer? Nós não temos muitas escolhas. Nós temos escolhas sim, mas não é fácil. Essas escolhas não vai ser fácil de assumir e de tentar manter elas, porque o mundo ele já nos fechou. Nós estamos fechados. E, por exemplo, todos precisam de um celular, todos precisam de carro, todos precisam de estar conectados e a gente sabe os malefícios de tudo isso. E ele foi projetado de uma maneira onde o homem já não consegue sustentar a casa sozinho. Não consegue, irmãos. É muito difícil um homem conseguir dar sustentabilidade para o seu lar. Muito difícil. Claro que tem muitos, só que a maioria não são cristãos. A mulher vive na vaidade. A mulher não trabalha, vive em manicure, vive em cabeleireiro, vive viajando, vive traindo o próprio marido. Vive na vaidade. Quando não trai, tá na vaidade. Perdida aí pelo mundo. Porque uma mulher cristã, ela tem que estar ali ajudando o seu marido em tudo. O que a Bíblia fala que é a tarefa da mulher? Ser boa dona de casa, cuidar dos filhos. O que é ser boa dona de casa?
Uma boa dona de casa deixa a casa suja, deixa a roupa acumulada, deixa a comida sem fazer, deixa os filhos sem estarem tomado banho e tudo isso. Não, uma boa dona de casa coloca tudo isso em ordem. E isso é trabalho, e trabalho que dá canseira, cansa até o homem quando ele vai fazer. E isso não é a tarefa do homem, é a tarefa da mulher. Mas o que o mundo falou? Isso é empregada. Quem faz isso é empregada, gente. Não é? Não é trabalho. Mas aí você vai e paga uma empregada. Quando a mulher ela tem dinheiro para pagar uma empregada, ela paga, aí a empregada está fazendo, então a empregada está trabalhando. Mas se for ela, não é trabalho, é empregada. Você está vendo como não tem coerência? Eu não estou dizendo que é pecado pagar uma empregada. Se tem condições, pague. Mas a mulher tem que estar ali administrando tudo, para ver se a empregada está fazendo certo, se a empregada está educando os filhos corretamente. Porque os filhos têm que estar em submissão aos pais. Se os filhos não estiverem submissos ao pai, o pai já é desclassificado como episcopo, como diácono, principalmente episcopo. E isso é por causa, às vezes, da mulher. Significa, então, que a mulher ela vai gerenciar tudo isso. Para o marido poder ter tempo para estudar, poder ter mente tranquila para poder estudar e para poder desenvolver o diaconato. E para aspirar ao episcopado. Um marido já não consegue desenvolver o diaconato de conformidade com o evangelho se a mulher não coopera. E muito menos desejar o episcopado. Se a mulher e o marido não vivem em paz, isso vai refletir na igreja. Com certeza. Então a mulher ajuda a fazer funcionar essas coisas. Não no ministério da palavra, não ensinando. Ela vai desenvolver toda essa questão no lar. Ela deve, como Paulo falou para Tito, que esse é o evangelho de Jesus Cristo e ele deveria ensinar isso, que é a sã doutrina. As mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a como amar os seus maridos, respeitar, cuidar dos filhos. E aí você soma as instruções que Paulo deu para Tito, para Timóteo, para Coríntios, e aí você vê as várias funções da mulher na igreja, na família, na casa. E assim os dois juntos desempenham um papel. Porque veja, o marido e a mulher se tornaram uma só carne. Eles são dois, mas se tornaram uma só carne, e o cabeça é o marido. E os dois se uniram em um só espírito com o Senhor. Se não tiver essa união de maneira da parte horizontal e da parte vertical, então não vai dar para desempenhar o papel do Senhor de conformidade com a vontade dele. Então você e a sua mulher se tornam um, mas ela vai ter tarefas e não pode ultrapassar o que está escrito, assim o homem também. Até entre os homens, não são todos que podem ensinar só porque são homens. Meninos não podem ensinar. Olha aí o tanto de menino querendo ser mestre, querendo dar conselhos para anciãos. Aí, espalhado pelo YouTube, pelo Instagram, meninos que vivem, ainda vão passar momentos de carnalidade. Muitos deles nem namorada têm. Mas na frente da igreja, olha para isso. Meninas também. Meninos não podem ensinar. Tem documentos científicos que provam para a gente, trabalhos científicos, e até onde a ciência, vou ter que parar aqui o que eu estava falando, até onde a ciência não contradiz a Bíblia, ela é uma ciência verdadeira, porque tem partes da ciência que contradiz a palavra de Deus. E entre a ciência que contradiz a palavra de Deus e a palavra de Deus, eu prefiro a palavra de Deus e a ciência que está contida na palavra. Mas tem trabalhos científicos que provam, usando ali células do organismo, da mente, neurônios, que um jovem, ele só passa a estar amadurecido e só uma pessoa não tem mais pensamento de jovem, rebelde, depois dos 25 anos. Até os 23, 24, ela ainda pode ter pensamentos de menino. Isso é de um documentário que eu estou assistindo, está na Netflix. É um documentário até interessante em alguns pontos.
E isso cientificamente. Mas na palavra de Deus, você precisa ter pelo menos 30 anos para começar para exercer um ministério, um diaconato. Pelo menos. Não quer dizer que tem que ser 30 exatos, se for 29 não dá certo. A gente não tem essa lei estabelecida. A gente tem ali exemplos. Pode ser que um jovem ali aos 25 anos esteja amadurecido. Será que ele tem que esperar mais 5 anos para desempenhar o diaconato? Tem que seguir essa regra assim? Não faz muito sentido, né? Mas vamos usar o bom senso. 20 anos é imaturo. 20 anos na frente da igreja? Jamais. Então, tudo bem. Vamos olhar o exemplo de Jesus, 30 anos. O Pai não chamou ele antes disso, irmãos. Poderia ter chamado. Jesus era carnal aos 25? Por que Jesus foi chamado aos 30? Vamos usar o exemplo que o Pai estabeleceu com seu Filho. E no livro da lei nós temos exemplos semelhantes. Como não é o foco do vídeo aqui mostrar qual a idade que uma pessoa deve exercer o diaconato, então fica só com esses exemplos, mas são suficientes para vocês entenderem como o mundo e a igreja, ela está toda... Eles estão desalinhados com a vontade de Deus. A igreja não era para estar assim. Então, um jovem de 20 anos, exercendo o diaconato, pastor, vai dar problema para a igreja, isso é fato. 25 anos ainda, para mim, não está... 25 anos, irmãos, é um jovem. Agora, 30 anos já é mais maduro, já pode começar um diaconato. Entendeu? E aí, Timóteo, Tito, eu acredito que eles tinham aí essa idade, 30 anos, jovem ainda, comparado com um homem de 50, de 40, de 50, jovem, entendeu? Então, é esse sentido que eu considero que é jovem. Não considero que Timóteo e Tito tinham 16 anos de idade, 20. Então vamos lá. A mulher tem essas funções. E os homens também têm limitações. Eles não podem ultrapassar o que está escrito. Não são todos que podem ensinar. Tem pessoas de 30 anos que querem ali o diaconato. Mas Timóteo tinha o dever de observar a pessoa. De ver o que a pessoa tem ali para ensinar. O que o Senhor depositou. Qual é o depósito do Senhor nessa pessoa? Vontade de ensinar? Tudo bem, tá legal, mas o que você tem para ensinar? Qual é o seu nível de maturidade, de experiência dentro da própria casa, para poder cuidar da igreja de Deus? O que você sabe da Escritura? Qual foi a sua dedicação? Por isso que Paulo fala para Timóteo que tem que ser pessoas aptas para ensinar. Tudo bem, Timóteo olha ali uma pessoa apta para ensinar. Eu saí um pouquinho do foco da mulher, tá? Mas só para resolver esse caso. Timóteo olha ali uma pessoa apta para ensinar. Ela sabe, tem bastante informação, mas ela é uma pessoa que fica irada? É uma pessoa que dá mau testemunho? Iracunda? Ela é uma pessoa irrepreensível? Ela tem um bom testemunho? Então tem que ver tudo isso. Tudo isso tem que se enquadrar nos requisitos que Paulo, por intermédio de Jesus, ou melhor, de Jesus Cristo, por intermédio de Paulo, depositou em Timóteo para ele depositar na igreja. Então, a função da mulher é semelhante, não para ensino, mas ela também tem que ser irrepreensível, etc, etc. E assim como a mulher não pode ensinar lá na igreja como cabeça, assim também não são todos os homens que podem ensinar, mesmo que eles são homens como cabeça. Não são todos que podem ir para o episcopado. Ou seja, são limites que Deus estabeleceu tanto para o homem como para a mulher. E isso deve ser respeitado. Mas aí esse mundo veio, Satanás, ele é o sedutor do mundo inteiro. Ele está na posse desse mundo. Porque se ele não tivesse na posse do mundo, o mundo não estaria como está hoje. E se Deus não tivesse colocado limites nessa besta, ele já teria destruído a terra. Aliás, a intenção dele é destruir o mundo inteiro. Ele já sabe que ele vai ser destruído. Então Deus colocou limites no trabalho dele, senão ele já teria deturpado, corrompido tudo. E aí o que acontece agora? As mulheres, elas não podem agora estar livres, elas às vezes têm que sair para trabalhar, não é a vontade do Senhor isso, mas elas têm que sair para trabalhar.
aí os filhos acabam ficando, sei lá, na creche, as coisas não acontecem como deveria acontecer segundo a vontade do Senhor. Aí as mulheres têm que sair para trabalhar, elas ajudam então no sustento do lar, e aí elas vão sendo bombardeadas com a influência feminista e pronto. Quando você vai ver, até o homem se submete à mulher, em muitos dos casos. É um corpo com duas cabeças. O que a gente aprende na palavra quando tem um corpo só com duas cabeças? O que a gente vê na palavra que é? É uma besta. Entendeu? Aí é isso que o diabo quer formar. Homens que são imagem e semelhança de Deus, ele quer formar uma besta. Ele quer pôr o homem e a mulher como uma cabeça só. Mas na verdade são duas cabeças, né? E aí, olha como é complexo a situação. Ainda que a mulher aceite então uma vida humilde, porque para o homem sustentar o lar todo e ter dinheiro para pagar a conta de celular, boletos, pôr comida em casa, comprar carro, viajar no final do ano, esse homem tem que ganhar bem. Mas ainda que ela aceite uma vida mais humilde, irmãos, a mulher ela vai estar em casa fazendo as tarefas dela, as funções que ela deve fazer. Mas às vezes o homem, muitas vezes, na maioria das vezes até, o homem não considera isso um trabalho. Nem a própria mulher considera, ela considera que ela é empregada. E aí a mulher, ainda que ela faça as tarefas de casa, ela não vai ser remunerada por isso. Ela vai receber dinheiro por isso? Não, mas o marido vai receber dinheiro quando trabalha fora. Às vezes o marido desenvolve uma habilidade, sabe, intelectual, vira aí, sei lá, um advogado, um dentista, coisa que até a mulher deseja. Mas para ela ter, ela vai ter que largar a casa dela na mão de outra pessoa para ela estudar e desenvolver e conquistar. Isso é o que o mundo sugere, não é o que Deus sugeriu. Entendeu? Para uma mulher sair, desenvolver, conquistar e ser casada e ajudar o seu marido a desempenhar o diaconato, o episcopado, ela não vai poder sonhar com muitas coisas desse mundo, como o mundo já mostra e influencia. E aí, é complexo, né? Aí a mulher então fica em casa, cuida das coisas, não recebe salário, só o salário do marido que entra para pagar as contas, mas essa mulher precisa de dinheiro. Ela precisa se sentir bem, precisa ter dinheiro para fazer o cabelo, fazer a unha, comprar roupas. Entendeu? Quando o marido tem tudo isso e dá para a mulher, ainda vai. Mas e quando ele não tem? Então, inevitavelmente, a mulher tem que sair para trabalhar. Não só para ajudar o marido, mas para ela ter também o dinheiro dela. E quando ela faz isso, já que o mundo influencia a gente a viver dessa maneira, as questões da palavra do Senhor, as questões bíblicas vão ficando esquecidas. Porque cada um vai buscando mais o seu próprio negócio do que as coisas do Senhor. Esse é o plano do diabo. E aí quando você vai perceber, quando o Senhor vem e te abre os olhos espirituais, você já vai ver que às vezes a mulher é o cabeça do lar. Na prática, é a mulher. Ainda que ela fale, não, meu marido é o cabeça, mas na prática é a mulher. Às vezes o marido não busca a palavra. Gente, é um homem que, vou falar para você, é um homem que não seria digno nem de entrar no reino. Confessa o Senhor, fala que ama a palavra, não ensina a palavra para a esposa, não tem palavra para ensinar em casa, não estuda a palavra, não tem nem condições de sustentar o lar. A mulher vai ter que fazer. E quando ela vai e faz, atrapalha as coisas que seriam segundo a vontade do Senhor. Então por isso precisa ter um julgamento, um tribunal, para ser julgado com justiça todos esses casos, para ficar registrado ali e Deus mostrar até onde foi rebeldia, desobediência do homem ou da mulher, e até onde foi que a mulher teve que fazer, senão a casa ia parar, por causa desses homens. Entendeu? Por isso precisa de tribunal, livros escritos com obras, julgamentos e tudo. Mas Deus ainda tem homens e mulheres para ensinar essas coisas, para a gente botar um equilíbrio. Não vamos poder viver perfeitamente como era a vontade de Deus antes da era tecnológica. Dentro dessa era tecnológica, não vamos poder viver como era a vontade do Senhor.
porque realmente o mundo foi alterado. O trabalho, irmãos, antigamente era braçal. Os homens iam trabalhar na plantação, em coisas que Deus usou para manifestar as grandezas da sua palavra, festas e tudo mais, representado ali nessas questões. Hoje em dia, quem faz isso é peão, é pessoa que não tem estudo. É assim que o mundo mostra. Quem está trabalhando ali na plantação, no cabo da enxada, isso é peão. Pessoa vista como é que posso explicar? Pessoas que é considerada pessoas nobres, né? Vista de bons olhos, sei lá, um dentista, um advogado, não é? Mas não era assim antigamente. E não é assim que Deus vê. Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. O apóstolo Paulo, ele é um homem do qual esse mundo não era digno. E ele fazia tendas. Olha que trabalho humilde. Fazia tendas. Vai um homem hoje aí trabalhar fazendo tendas? Aí a gente tem também o próprio exemplo do Senhor Jesus. Rei dos reis, Senhor dos senhores, e trabalhava com madeira. Era carpinteiro, mas fazia trabalhos gerais. Simples, humilde, mas sempre buscando fazer a vontade de Deus. Então, com esse mundo alterado, a situação deve ser analisada ainda biblicamente, mas de maneira bem equilibrada. Precisa ter sabedoria. Precisa realmente saber passar essas questões para a família, para ver o que elas podem fazer para não fugir tanto do que é a vontade de Deus. Entendeu? Porque a mulher precisa ser bem tratada. O homem precisa tomar a frente e conscientizar a mulher do que pode e o que não pode fazer. Até aqui eu não posso fazer, você vai ter que sair para trabalhar. Mas saindo para trabalhar, o que nós vamos fazer? Tudo tem que ser pensado de uma maneira que glorifique a Deus, ainda que não seja exatamente conforme Deus quis. Deus sabia disso. A palavra dele continua a mesma, o mundo foi alterado, mas Deus projetou a palavra dele ainda para ser vivida nesse mundo alterado. Daniel fazia o que podia lá no tempo da Babilônia. E é engraçado que quando Daniel, no tempo da Babilônia, não podia viver de conformidade que era a antiga aliança, já que não tinha sábados, não tinha templo, alguns atos que ele fazia representavam atos dos sacerdotes da nova aliança. Pode ver que ele foi orar no sacrifício da tarde e da manhã, onde era feito os rituais que representariam coisas do futuro, né? Cristo, aqueles rituais que são rituais de sacrifícios da tarde e da manhã, que representam coisas proféticas e que estão aparecendo no Apocalipse. Mas Daniel não tinha, ali não poderia levar suas ofertas ao templo, então ele levantava as mãos e orava ao Senhor. Ou seja, justamente num momento babilônico, ele acabava fazendo coisas superiores à da antiga aliança. Nós vivemos no mundo babilônico. Se a gente inclinar o coração para Deus e não quiser se contaminar com as coisas desse mundo, nós vamos acabar fazendo coisas superiores até. Porque é muito mais difícil viver a palavra de Deus no mundo hoje do que no mundo antigo. Quando eu falo mundo antigo, eu não estou falando a era antes de Cristo ou antediluviana. Eu estou falando do mundo antigo antes da era da energia e da tecnologia. Entendeu? A expressão mundo antigo na Bíblia é referente ao tempo antediluviano, antes de Noé. Mundo atual, esse mundo que nós vivemos. Novo mundo, que o escritor de Hebreus fala, milênio. Ele dividiu o trabalho do Senhor em 3 eras, mas nós aqui podemos dividir em 4, porque vivemos em um mundo completamente alterado do que seria o normal. Assim como no tempo de Noé também, ainda que falamos tempo de Noé, dentro daquele tempo houve uma separação. Uma coisa era o mundo antes dos gigantes, outra coisa era o mundo depois dos gigantes. E os gigantes de hoje é a indústria tecnológica. Essa nova era. Esse é o mundo gigante de hoje. São os gigantes do passado. Eles destroem o mundo. E
E vocês conseguiram compreender o que eu estou tentando passar no geral? Instruções da palavra de Deus sendo analisadas para serem aplicadas na nossa vida. Não é só questão de palavras e de expressar de maneira bonita o que está escrito na Bíblia. É questão de tentar obedecer o que está escrito, mas para isso você precisa entender. Tá bom, irmãos? Então eu paro esse vídeo aqui. Vou deixar para vocês aí a playlist dos vídeos que eu quero recomendar para vocês. Na tela final também vai aparecer. E obrigado por ter assistido até aqui. São instruções valiosas, tá bom? Uma hora ou outra eu volto a falar delas em um outro momento, tá? Fiquem na paz então, irmãos. Deixe os comentários. Vamos ver o que vocês puderam entender dessas instruções, tá bom? Deus abençoe.